Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui e hoje com a sala cheia de jovens, coisa linda. Muito feliz por esse dia, mais um mês do jovem espírita. Depois a nossa amiga Giane da Sexta URI vai falar um pouquinho sobre isso, mas desde já manifestamos nosso agradecimento por terem vindo à nossa casa hoje. Meu nome é Joel, eu sou o dirigente desta noite das nossas atividades. E essas atividades começam na segunda-feira, com o grupo de estudo e prática da mediunidade. E às quintas-feiras, como hoje, às 20 horas, temos a palestra pública, ao mesmo tempo ocorre a evangelização quando nossas crianças comparecem. Nós temos já no próximo, sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, dia 18 de agosto, a macarronada da Sexta URI. Esta macarronada visa levantar fundos, conseguir dinheiro para as atividades do movimento espírita aqui da região. Então ele é muito importante, quem puder participar, dia 18, às 11h30, das 11h30 às 14 horas, lá na Sociedade Palmeiras. As aquisições são somente pela internet, então na página no Facebook da Sexta URI provavelmente tem essa publicação também. Aqui tem o cartaz, quem quiser, tem o QR Code aqui no cartaz, quem quiser fazer a aquisição depois, será muito bem-vindo à participação. Até o domingo agora, R$40 por pessoa, e a partir de domingo, dia 11, R$45 por pessoa. Mas vale a pena, é muito gostoso e contribui para o movimento espírita regional. Falar em levantar fundos, nós temos também salgados aqui para venda, né? Quem quiser também participar, colaborar com as atividades da nossa casa. Essa casa não é nossa, é alugada e nós temos despesas de aluguel, água, luz, internet, como todos nós temos. Para manter uma casa espírita também necessitamos dessa situação. E também nós temos na entrada aqui do prédio, piso térreo, uma caixa onde as pessoas que quiserem, que puderem, doam 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento é reunido, formado uma cesta e doado para pessoas que estão em situações financeiras mais difíceis neste momento. A gente consegue montar umas 3, 4 cestas por mês e são doadas para pessoas que realmente estão precisando. Nesse momento eles estão precisando. Antes de passar a palavra para a Giane, que vai coordenar essa atividade também, vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização desse livrinho, nosso amigo aqui, Linha de Luz, psicografia do querido Francisco Cândido Xavier. Desta vez, a lição número 57. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Disse isso foi Jesus, e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número dos discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se esses lhes fossem irmãos, não fossem irmãos do caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço da santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam-se, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, olvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insultar o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo da transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho.
O divino servidor não se afastou dos homens. Este é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz somente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celestial, quando e onde for necessário. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Uma bela mensagem para a nossa reflexão. Então, como toda atividade espírita, vamos fazer uma prece, agradecer a Deus por mais esta oportunidade que nos concede. E hoje é um dia tão especial, em que jovens farão suas primeiras palestras nesse serviço tão lindo, do mês do jovem espírita. Pedimos que eles sejam inspirados, que consigam passar a mensagem que com certeza prepararam com muito amor, com muito carinho para esta noite, acompanhado dos seus mentores aqui da Sexta Lúria, e que nós, da nossa parte, consigamos também receber com muito carinho, com muita compreensão e paciência, a doce mensagem desta noite. É o que te pedimos, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, convido a Jeane para fazer as devidas apresentações, nossa querida amiga da Sexta Lúria. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer a casa pelas portas abertas. Quando a gente agenda, já é prontamente atendido, agendado. Porque essa é uma atividade que já temos há um bom tempo, né, Joel? Na nossa região. Né? Começou com a semana, a quinzena, e agora já temos um mês da Jovem Espírita. E eu vou contar para vocês, se a gente deixar, vai mais do que um mês. Só que a equipe não tem pernas e fôlego para tudo isso. Então a gente se organizou para um mês. Então a gente convida as casas federadas, não federadas, os amigos. Então essa atividade começa convidando os jovens das casas espíritas da nossa região, né, para chegar aqui na frente e fazer a palestra. Né? A gente convida eles nesse primeiro momento. Isso até a gente antecipou esse ano, foi em abril, a gente convidou eles e vamos escolher que tema esse ano. E veio deles a proposta de trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse ano vai ser 160 anos. Então, cada jovem pegou um capítulo, se organizou dentro das suas ideias, dentro do seu estudo, e preparou a palestra que eles vão apresentar para vocês. Então, a amostra deles, né, o trabalho deles, a pesquisa deles em relação a isso. Orientamos em alguns momentos, pontuamos, sugerimos, né, fizemos uma vez, duas vezes, até para eles se sentirem mais seguros para estar aqui na frente. Mas estar aqui na frente hoje, eu estou falando, mas assim, não é fácil. Então, né, então quem já superou esse momento, então sabe como não é fácil. Então, assim, estamos todos vibrando por eles. E vai ser um momento, uma noite muito linda. E quando a gente fala da questão dos jovens, os jovens já estão trabalhando hoje. Esse é um trabalho, né? Já são presentes. A gente tinha esse discurso do futuro, né? Então a gente está aprendendo cada vez. Então eles já estão aqui, já são presentes. Então já estão com a gente ombro a ombro, aprendendo a trabalhar. Pelo movimento espírita, divulgando Kardec e colocando Jesus no coração de todos. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Davi, que vai começar, e depois vai ser o João. Pode lá, já. Boa noite a todos. Boa noite. Sou o Davi, faço parte do grupo de jovens da SESMA, também conhecida como Sociedade Espírita Samaritana de Maria. E antes de iniciar minha palestra, queria agradecer à SESMA pela oportunidade de palestrar meus ensinamentos sobre Jesus, a casa pelo espaço cedido, ao Adriano, meu tutor, e aos avaliadores que contribuíram para a orientação e crescimento dessa palestra. E um agradecimento especial pela minha família por todo apoio. E hoje vamos falar sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu consultei o livro dos Espíritos,
que é esse aqui, e selecionei 2 perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos que estão diretamente relacionadas ao tema que discutiremos hoje. Que aqui estão, na pergunta 167, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Os espíritos respondem: a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Na pergunta 168, Allan Kardec pergunta para os espíritos: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetualmente? Os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo à sua evolução. Quando se despojou de todas as suas impurezas, e não precisa mais das provas da vida corpórea. E também, antes de apresentar o tema que eu queria falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo é a 3ª obra da codificação espírita feita por Allan Kardec, impresso pela primeira vez em abril de 1864. Na França, completa-se 160 anos de lançamento em 2024. Em síntese, Kardec apresenta como a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, refletindo a existência evangélica de suas páginas. Eu queria também, para quem quiser ler mais sobre o Espiritismo, pode buscar uma biblioteca ou um grupo de estudos no Centro Espírita. Agora, vamos dar continuidade ao Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Eu separei por 5 tópicos e o primeiro é: diferentes estados na alma na erraticidade. O texto do Evangelho diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou infeliz do espírito, na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variam ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, que ele se encontra, as percepções que tem, enquanto uns não podem afastar da esfera onde vivem. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendentemente claridade e do obstáculo sublime do infinito. Finalmente, quanto ao mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado em consolação, separado dos que constituam objeto de suas afeições, pena sobrevivente dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. E aí o que podemos entender? Que a casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, e conforme a evolução de cada espírito, eles habitam um mundo moradas diferentes. E também um tópico que eu achei importante é que a palavra de Jesus cabe independente da diversidade do mundo. Ou seja, não importa se ele é inferior ou superior. E também há espíritos que circulam e outros não no espaço. Os espíritos que conseguem uma evolução na Terra, que não ao espaço infinito, e os espíritos que não conseguem essa evolução, que ficam presos à matéria e são atormentados de remorsos e sofrimentos morais. E aí chegamos no tópico 2, diferentes categorias de mundos habitados. No texto do Evangelho diz: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitas diferentes uma das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, estes últimos dos seus habitantes são ainda inferiores aos que a Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todo respeito.
e nos mundos inferiores a existência toda material, reinos soberanos das paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que está se desenvolvendo, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por se dizer, toda espiritual. E aí o que podemos entender? Que existem sim categorias de mundos diferentes, aqueles que são inferiores do que o nosso, aqueles que estão na mesma categoria que o nosso, os que estão superiores a todo respeito. E nos mundos mais inferiores, a existência é toda material. Conforme ele se desenvolva, diminui a influência da matéria. E nos mundos mais adiantados, a existência é, por se dizer, toda espiritual. E também os diversos mundos podem ser classificados de acordo com o estado em que o espírito se encontra, que são os mundos primitivos, onde as primeiras almas humanas se reencontram após se desencarnar, mundos de provas e expiações, é o exemplo da Terra, locais que servem como um teste para as almas, onde o mal predomina, mundos regeneradores, mundos que têm o bem e o mal, mas o bem prevalece, mundos ditosos e felizes, onde o bem supera o mal, e mundos celestes e divinos, moradas onde espíritos purificados residem, onde o bem é a característica. E também os espíritos transitam de um mundo para o outro até se tornarem espíritos puros. Como para eles é uma recompensa irem para um mundo mais superior, também é um castigo quando permanece ao mesmo mundo ou inferior. E aí chegamos no tópico 3, destino da terra e as causas das misérias humanas. O texto do Evangelho diz: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e infernidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provem esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam que os emitem, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas sim uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra, em face da população total desses mundos, muito menos de que uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que a espante, desde que se eleve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. E aí o que podemos entender? Que sobre a visão espírita, a terra é sim um mundo de provas e expiações, e que o destino da terra e as causas das misérias humanas são as dificuldades humanas, que estão ligadas às falhas morais dos seres humanos, que é o egoísmo e a falta de caridade. Kardec ressalta também a importância do livre-arbítrio, da importância da lei da causa e efeito, e defende os seres humanos perante a Deus. E chegamos no quarto tópico, instruções dos espíritos, mundos inferiores e superiores. A qualificação de mundos inferiores e superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que eles estão acima ou abaixo na escala progressiva. E aí o que entendemos? Que ele descreve as características dos habitantes de diversos universos e como a evolução espiritual dos seus seres segue a lei do progresso, onde cada um progride de acordo com suas ações e méritos. Kardec destaca a relevância do livre-arbítrio no desenvolvimento espiritual, pois as experiências vivenciadas em distintos mundos contribuem para o aprimoramento moral e intelectual das criaturas, dos seres humanos. E aí chegamos no quinto e último tópico, progressão dos mundos. Allan Kardec explora a ideia da evolução espiritual não apenas dos indivíduos, mas também dos mundos. Ele discute como os mundos atravessam diferentes fases de desenvolvimento, desde os mais primitivos até os mais avançados. E para concluir esse nosso momento, eu quero compartilhar um trecho do livro Fonte Viva, capítulo 44, escrito por Chico Xavier e com a mentoria do Espírito Emmanuel. Tenhamos fé. Sabe que o Mestre que até a construção do reino divino
na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar, adequado às sublimes ideias que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é te dar conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado por delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado por orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das prelações consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão de seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prosseguimos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Agradeço a atenção de todos e que Cristo esteja em nossos corações. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é João Victor Portela Rocha. Eu sou do Centro Espírita Paz do Senhor, mais conhecido pela sigla CEPS. E hoje eu vim apresentar para vocês o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado A Estranha Moral. Então, antes de começar a explicação, eu acho válido justificar por que o nome desse capítulo é Estranha Moral. Basicamente, Kardec vai reunir neste capítulo várias passagens onde de Jesus Cristo que podem ter interpretações estranhas ou podem gerar angústias ou desconfortos, porque muitas vezes isso acontece em uma passagem de Cristo, pelo uso de figuras de linguagem ou metáforas, né? Então, Kardec achou válido reunir um capítulo inteiro só para essas passagens e explicar-as. Por isso que o nome é Estranha Moral. Então, eu separei também em 5 tópicos a explicação deste capítulo e irei começar agora. O primeiro subcapítulo de Estranha Moral se chama Odiar os Pais. E ele começa uma passagem de Jesus que diz o seguinte: todos aqueles que vêm à minha procura e não odeiam seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, não podem ser meus discípulos. Então, essa passagem pode causar um pouco de desconforto em quem lê pela primeira vez ou quem escuta, né? Porque, como assim eu vou ter que odiar os meus pais para ser discípulo de Jesus? Só que aqui a gente tem que, é válido explicar que a língua onde a Bíblia foi escrita pelas primeiras vezes, uma mesma palavra poderia ter muitos significados. Essas 3 línguas, a Bíblia foi escrita, elas são o grego, o aramaico e o hebraico.
essas línguas, então, como eu falei, tem palavras que têm múltiplos significados. E então podem causar interpretações erradas. E odiar é uma delas. A gente conhece hoje em dia odiar, né, como um sentido mais forte, você ficar longe daquela pessoa, né, não querer falar com ela, não olhar mais na cara dela. Não é isso. Nesse sentido, odiar que Jesus Cristo usou foi de amar menos. Ou seja, foi que a gente deve amar sempre a Deus acima de tudo e depois vem o resto das pessoas. Então eu cheguei a seguinte conclusão de que havia talvez uma hierarquia de amor e eu fui atrás de uma resposta. E minhas primeiras respostas foram baseadas na Bíblia. Porque eu falei, se Allan Kardec pega vários capítulos para escrever suas obras, várias passagens da Bíblia para escrever suas obras, então eu acho que é válido procurar lá também. E eu achei 2 passagens de Efésios que podem ajudar a gente a compreender essa questão. Então, a primeira é de Efésios, no capítulo 5, versículo 25, que diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que Efésios quer dizer com essa passagem é que o cônjuge, tanto o marido quanto a mulher, devem ter a mesma intensidade de amor e de doação, né, de se doar ao relacionamento, como Cristo se doou à igreja. Na igreja, naquela época, não era o templo religioso, que várias artes de Cristo, né, tem uma coisa em cima que a gente conhece hoje em dia, né, como estereótipo. Ele era na verdade, uma roda, era um círculo de vários devotos de Jesus Cristo, onde eles se reuniam para Jesus passar os seus ensinamentos de Deus. Então, Jesus pegou todas essas pessoas e ele se entregou a ela. Ele deu o seu corpo e sua alma para que todas pudessem compreender as suas palavras. Então, é nessa intensidade que diz Efésios que as pessoas, que o marido e a mulher devem ter. Né? Tem uma outra passagem, que também de Efésios, como eu falei, do capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, com essa passagem a gente não consegue compreender que a importância de educar bem os nossos filhos, uma educação de Cristo e com as correções que ele também impõe. Então, com essas 2 passagens, é possível ter uma compreensão de que uma hierarquia de amor bíblica seria Deus acima de tudo, o cônjuge e os filhos e as filhas. Só que eu não me senti satisfeito com essa resposta, não fui procurar uma resposta na visão kardecista, na visão espírita. E eu achei uma resposta um pouco diferente. Kardec nunca, pelo menos nas minhas pesquisas, nunca vi citando uma hierarquia de amor como é na Bíblia. Como é na Bíblia. Para ele, na verdade, também Deus continua sendo a gente deve amar mais, só que para ele o importante é ter uma união familiar estável, com boas raízes, bem estruturadas, onde cada membro da família sabe a sua função, onde cada um tem respeito mútuo entre todos os membros. Esse é o importante para Kardec. Essa é o que Kardec acredita ser mais importante. Então a resposta bíblica e espírita convergem um pouco, mas eu deixo para vocês escolherem qual faz mais sentido. Então, indo para o segundo subcapítulo, chamado Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Então, neste capítulo, Jesus vai falar que para ser devoto dele, a gente deve abandonar os nossos meios materiais, a nossa família, para conseguir ser seu devoto. E uma passagem de São Mateus, do capítulo 19, versículo 29, onde Jesus diz que quem larga tudo, ganhará o centro de tudo o que largou e terá por herança a vida eterna. E aí tem uma outra passagem, dessa vez de São Lucas, no
capítulo 18, versículo 28 a 30, onde Pedro diz a Jesus: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus diz a eles: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais e no século vindouro a vida eterna. Então, Jesus quer dizer que ninguém que larga tudo para seguir a Ele não será recompensado. Mas que tipo de recompensa você vai receber? É material? Você vai ganhar um carro novo, uma casa nova? Não é nada disso. A recompensa que Jesus diz é recompensa espiritual. É uma recompensa de aprendizado, de conhecimento. Você vai fraternizar com outras pessoas que também fizeram o mesmo. E, como ele fala, quando você morrer, você terá a vida eterna, né? Mas não é esse tipo de recompensa, não é material. Até porque, eu vou falar mais à frente, que o material não é o que importa pra gente, não é o que importa para o nosso espírito. Mas é importante dizer que a pessoa tem que realmente estar preparada para largar tudo. Ela não pode ter sequer um pingo de arrependimento e não dar um passo para trás. É isso que vai ser explicado na passagem de São Lucas, do capítulo 9, versículo 61 a 62. E diz o seguinte: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus responde a ele o seguinte: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, o que Jesus quer dizer com isso, né? Tinha um senhor que tinha problemas em casa, mas ele queria largar tudo para seguir Jesus Cristo. Deus olha para ele e fala: não, nada disso. Resolva primeiro todos os seus problemas e será tudo resolvido, tudo de bem com você, para largar tudo e virar meu discípulo. Ele até usa, né, uma metáfora da charrua, que a charrua, como uma forma de contexto, é uma ferramenta antiga, né, do agro, usada para arear a terra, né? Então você tinha que manter a visão bem para frente, assim, para conseguir controlar o instrumento, porque se você olhasse para trás, ele ia ficar torto e ia fazer sulcos tortos na terra, que seriam ineficientes. Então, essa metáfora a gente pode compreender que uma pessoa não é totalmente preparada para largar tudo, ela não vai ter a clareza necessária para absorver esses conhecimentos, e eles não serão eficazes. Agora, iniciando o terceiro subcapítulo, ele se chama Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, ele começa uma passagem de Jesus que diz o seguinte: disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa é uma passagem de São Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. Então, Kardec vai explicar a partir daí o que Jesus quis dizer com deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele começa falando da verdadeira vida, explicando que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra, não é aqui na vida terrena, onde todos estamos reunidos nessa casa. Não. A verdadeira vida é a vida espiritual. E que nós passamos muito mais tempo no plano espiritual do que em terra. A terra é como se fosse, para Kardec, né, a morte do espírito, uma morte momentânea. Que a gente vem aqui, uma espécie de traje, nos mantém presos. Mas é tão importante para o nosso espírito, o plano espiritual, que quando nós dormimos, todas as noites, a gente vai até lá durante os nossos sonhos. Kardec também vai mencionar para a gente que o material não é importante para o espírito,
Porque quando a gente morre, nada mais que a gente conquistou aqui na Terra é nosso. Quando a gente morre e depois reencarna, a gente nasce em uma outra identidade, um outro corpo, e nada que a gente construiu vai ser mais da gente. O que nós construímos hoje pode ser que daqui a centenas de anos nem que seja mais o que a gente conhece. Ele tem se transformado em uma outra coisa de matéria. Então, quando ele diz deixar os mortos, enterrar os seus mortos, ele se refere a mortos com pessoas mortas espiritualmente, que ainda ou não têm consciência sobre o seu próprio espírito, ou não acham relevante e não vão buscar atrás, não vão buscar conhecimento. Essas são as pessoas mortas que Jesus quer dizer, não é morte física. Inclusive, nem o próprio Pai, provavelmente, do Senhor que Jesus mandou anunciar o reino de Deus estava morto. Provavelmente ele estava vivo. Você estava cego pelo material. É isso que ele quis dizer. Agora, com o último subcapítulo, ele se chama Não Vim Trazer a Paz, mas a divisão. Porém, é um subcapítulo muito extenso, então eu resolvi separar em 2 blocos. O primeiro bloco começa com 2 passagens. A primeira é de São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Ela diz o seguinte: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. O outro subcapítulo, a outra passagem, ela vai dizer o seguinte: Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo a trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. O contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Essa é uma passagem de São Lucas, no capítulo 12, versículo 49 a 53. Então há alguns questionamentos sobre essas 2 passagens. Porque como Jesus Cristo, um ser tão bondoso, que sempre bateu na tecla que a gente deve proclamar o amor, perdão, a fraternidade, diz que vem trazer a divisão à terra. No entanto, o fato é que ele realmente disse isso. Ele está na Bíblia, ele que falou essas palavras. Mas, assim como o subcapítulo Odiar os Pais, também há brechas, muitas brechas para más interpretações. E por quê? Ele vai realmente trazer a divisão à terra. Porque quando a gente tem uma ideia boa, uma ideia com laços fortes, que tem boas intenções, que é bem estruturada, ela sempre causará antagonistas, sempre terá pessoas contrárias a essas ideias, que vão tentar, a gente vai fazer de tudo para que elas não sejam proclamadas, não sejam usadas na sociedade. E Kardec vai explicar que a resistência a uma tal ideia é proporcional à importância dos resultados previstos por ela. Então, uma ideia sem sentido, ou que não tem boas intenções, não tem laços bem estruturados, é uma ideia falsa, não terá pessoas que gastarão energia para ser contra ela. Não terá pessoas se movendo para agir contra essa ideia. Porque as pessoas preverão que essa ideia não causará consequências na nossa sociedade. E ela logo perecerá sozinha e será esquecida. Agora, uma ideia boa sempre terá pessoas
e vão tentar impedir essa ideia de ser atingida. E essa é a ideia, uma das ideias é de Jesus Cristo. Os romanos, quando Jesus nasceu e começou a proclamar os seus ideais, que exporiam, né, os abusos sofridos pelos judeus subjugados, pensaram o seguinte: olha, se eu matar Jesus Cristo, se ele morrer, essas ideias serão enterradas junto com o seu corpo. E isso fizeram, né? Todo mundo sabe, Jesus foi crucificado na cruz e morreu, né? Mas todo mundo sabe também, porque nós estamos aqui, que suas ideias se mantêm vivas até hoje. Porque uma ideia boa nunca morre. Ou demora muito para morrer, tem muita luta. O Império Romano se autocoaptou há centenas de anos, há séculos atrás. O paganismo, que na época era pregado, ele mesmo caiu antes do Império Romano decair, e no lugar dele veio o próprio cristianismo. E exemplos não faltam. Mas quando a gente pensa mais pra frente, um dos melhores exemplos é o que Darwin fez um estudo muito profundo no nosso mundo inteiro, chegou à conclusão de que a espécie humana evolui. E evoluiu de um ser incomum. Nossa, nesse caso tem vários, mas o mais próximo é os pitecos. E após isso ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies, mas que publicou com muito medo, porque nessa época a Igreja Católica ainda tinha muita influência. E ela pregava que o ser humano não evoluía de outras espécies. Ela pregava o criacionismo, que era a ideia de que Deus criou a gente e a gente é como a gente é desde sempre. Séculos se passaram, hoje em dia a Igreja Católica assumiu que ele está certo, pediu desculpas, né, mesmo que ele já esteja morto, mas enfim. Eu olhando agora. Então, exemplos não faltam no nosso mundo. Agora, por fim, nosso último bloco, de não trazer a paz, mas assim, a divisão. Vou finalizar. Uma passagem que diz o seguinte: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí nasceram, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Quem disse isso foi Allan Kardec, e é importante só destacar que 18 séculos, tendo como base que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito em 1864. Então, desde séculos atrás, em mais ou menos 1700. E o que Kardec vai querer explicar pra gente, né? Que após a morte de Jesus Cristo, foi criada a Bíblia, e que muitas pessoas interpretaram de muitas maneiras diferentes. E cada pessoa interpretou de uma maneira diferente, criou uma seita diferente, né? As seitas. Só contextualizando que seitas neste sentido, neste caso, não quer dizer com o sentido que a gente conhece de algo ruim, mas neste caso é um conjunto de pessoas que têm crenças, que compartilham crenças. É quase como se fosse uma religião. E essas pessoas, infelizmente, elas criaram seitas diferentes e não aceitaram que outras pessoas pudessem pensar diferente. E esperaram o ódio entre cada seita, o que causou muitas lutas, muitas guerras, e causou muitas mortes. E Kardec vai destacar que as guerras religiosas foram as mais sangrentas que já existiram, as mais impiedosas, causaram mais mortes. Mas por que disso? É por uma forma bem simples, na verdade. Um soldado que vai para um campo de batalha, muitas vezes não tem um ódio verídico ao seu inimigo. Muitas vezes ele nem conhece aquela pessoa, ele nem sabe quem é. Agora, uma guerra religiosa, as pessoas realmente têm ódio das outras. Mesmo não as conhecendo, por pensarem diferente,
elas já acham que nessa época mereceu morrer. E é por isso que muitas pessoas foram queimadas na fogueira. Essa foi a Santa Inquisição na Idade Média e tantas outras coisas ruins aconteceram. Até porque, assim, iguais, elas não criariam, né, outras religiões. Mas Cristo nada tem a ver com isso. Mesmo com todo esse caos que se instalou depois de sua morte, ele ainda continua com o seu nome, o mesmo, a mesma pureza, a mesma intensidade de ser um ser bom, de ser uma alma angelical, uma alma pura. Porque foram os humanos que interpretaram errado, e não ele que ensinou errado. Então, para fechar, Kardec vai explicar o que Jesus quis dizer em um dos trechos, como ele disse que não veio trazer a paz, mas tem divisão. Então ele explica aqui: a guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender para termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Espiritismo, a religião espírita, os espíritos, são as pessoas que Jesus fala que vai enviar o Consolador. As pessoas que realmente compreenderam o que ele quis dizer. Né? Até porque o Espiritismo surgiu no século XIX. Ou seja, um século depois do que o ser humano tinha para aprender, né? Para evoluir e que precisou. Né? O Kardec disse que ele evoluiu desde os séculos para que o ser humano evoluísse e entendesse de verdade as falas dele. E que os espíritas, na verdade, vão ter esse mesmo papel que Jesus Cristo teve quando veio à Terra espalhar as ideias de Deus. E que eles também vão sofrer dos mesmos problemas que Jesus teve. De pessoas que vão se opor a essas ideias, que vão tentar fazer com que elas não sejam transmitidas, não sejam impostas, não sejam passadas na nossa sociedade. Mas, diferente do cristianismo, que acabou demorando séculos para conseguir se firmar na sociedade, Kardec acredita que o espiritismo demore muito menos para conseguir o mesmo feito. E, diferente do cristianismo, nós agora temos apenas que lutar contra a ordem moral, contra a ordem psicológica, né? Não mais contra guerras e lutas sangrentas. Kardec acredita também que se as nossas ideias forem passadas de diferentes pontos do globo, elas, enfim, se transmitirão mais rápido e conseguirão acelerar os processos de conscientização e transformação moral da nossa sociedade. Agradeço a todos por virem aqui. Agradeço muito a Casa Espírita por dar essa oportunidade, a Sexta Uri, e todos que nos deram essa oportunidade de estar aqui, fazer a nossa primeira palestra. Foi um desafio, né? A gente teve que estudar bastante, mas foi um momento mágico e muito legal, e eu espero poder fazer mais palestras no futuro. Muito obrigado por estar todos e que assim seja. Agora vamos fazer a nossa prece, encerrando essa noite de estudos. Deus nosso Pai, Jesus, amigo e mestre, muito, muito obrigado por estarmos hoje aqui reunidos, uma grande família. Tantos amigos encarnados que estão aqui e tantos amigos desencarnados que estão sendo beneficiados por esse momento, com essa casa, com essa energia de amor,
de aprendizado que estamos tendo juntos. Agradecer sempre por tudo que temos recebido e que possamos chegar em nossos lares com essa vibração de amor, de carinho. Muito obrigada por tudo e assim seja.